Obrigada. Tá, então vamos lá. Se por acaso sumir aí, não conseguir ver, a gente vira os slides. Então, gente, boa noite. Primeira coisa, a gente vai falar hoje sobre hemoparasitoses, né? Sobre malária e toxoplasmose. E até aqui que vai ser a matéria da nossa prova, nada mais além daqui, tá? E eu queria explicar como vai ser a prova, tá? Então, já fiz a prova. A prova são 10 questões, todas de múltipla escolha. Aí, na semana que vem, no dia 20, na segunda-feira, durante nossa aula, às 7 horas da noite, às 6 horas, eu vou abrir a prova. O que é abrir a prova? Eu vou colocar um link lá para vocês na unidade 1.1 e na unidade 3.2, tá? Então, lá vai estar um link da prova no lugar da aula. Vocês vão clicar lá em cima, né? Então, o que eu aconselho? Tá? Se vocês puderem fazer a prova no horário da minha aula, por quê? Porque eu vou estar aqui, né? Então, vocês vão abrir o Teams, vão colocar, me deixar aqui, eu vou estar online, de 7 às 9 da noite, que é o meu horário de aula. Eu vou estar aqui e vocês abram a aba da prova, o link da prova, e vão lá fazer a prova, tá? Porque aí qualquer intercorrência ou qualquer dúvida, vocês podem me chamar, entendeu? Então fica mais fácil, porque se vocês forem fazer em outro horário, eu não vou estar disponível para vocês, tá? Porque não é o horário da nossa aula. Outra coisa, a prova tá facinho, a prova do jeito tudo que a gente viu até agora, tá tudo bonitinho, não tem nada de diferente na prova das 10 questões de múltipla escolha. E aí, o que vocês têm que se atentar é o seguinte: vocês vão abrir a prova, tá? Só pode abrir a prova uma vez, não tem primeira, segunda, terceira tentativa. Então, quem puder fazer nesse horário, bem, quem não puder, vai fazer naquele horário. Você pode abrir o link e deixar lá o seu computador aberto o tempo que você precisar, tá? Para responder as 10 questões, 1 hora, 2, 20 horas, o que for. Só que você não pode fechar. Quando você fecha, diz o quê? Que você já realizou a prova, que você já enviou. Então, esse é o único cuidado que vocês têm que ter, tá? Então, de preferência, eu vou estar aqui na segunda-feira, se puderem, vamos fazer a prova junto, porque aí tem algum problema, eu estou aqui para resolver. Entenderam? Alguma dúvida em relação à prova? Então, Não, professora, eu acho que eu vou entrar e já vou ficar linkada aqui no Teams com você. Isso. Mas aí eu só vou falar aqui se eu tiver alguma dúvida, tá bom? Algum erro, alguma coisa. Exatamente, a reunião vai estar aberta do mesmo jeito. E aí vocês, qualquer coisa, vocês não precisam me chamar se não tiver dúvida. Se tiver dúvida, vocês me chamem aqui, tá? Tá. Então, Ok, é assim que obrigada. vai funcionar. A única coisa que vocês têm que prestar atenção, Jéssica, eu não consigo fazer esse horário, é muita criança, eu não consigo pensar. Não tem problema. Você pode fazer essa prova vai ficar aberta 24 horas. Então, eu vou abrir ela às 6 horas da tarde do dia 20 e vou fechar a prova 24 horas depois, 6 horas do dia seguinte. Tá? E aí não pode mais me enviar, porque o sistema não vai permitir que eu corrija a prova, tá? Que venha a correção para mim, tá? Então, eu não posso fazer esse horário, eu vou fazer de tarde, que eu estou mais tranquila, não tem problema. A única desvantagem, se houver alguma intercorrência, a gente não conseguir comunicação, tá? Mas a prova tá tranquila, vocês vão fazer de boa. Vamos lá, então, para a aula. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre 2 hemoparasitoses hoje, né? Já falamos de doença de Chagas na aula passada e a gente vai falar hoje de toxoplasmose primeiro e no segundo momento vamos falar sobre malária, tá? Então, hemoparasitose, vocês já sabem que são parasitoses que conseguem, né, penetrar na nossa corrente sanguínea, tá? Então, são hemoparasitas.
Então, algumas particularidades que para relembrar lá atrás, que a gente também já está fazendo uma revisão do que a gente já viu, né? As hemoparasitoses são os protozoários, constituídos por uma única célula, né? Unicelulares. São células eucariontes do reino protista, possuem formas e processos de alimentação, locomoção e reprodução super distintas dos outros reinos, né? E possuem vida livre. Em casos parasitam seres humanos, podem vir a causar doença. Nada de novidade até agora. Então, nós temos vários tipos de hemoparasitoses, tá? E algumas a gente vai estudar mais para frente, depois para a nossa B2, que são leishmaniose, trichomonas, né? Que é um parasita que a gente considera, né, uma DST, que a gente contrai esse parasita através de secreção vaginal, doença de Chaga, toxoplasmose, né? Isso aí, essas doenças a gente vai falar mais para frente. Vamos nos ater hoje à toxoplasmose e à malária. Então, vamos lá, toxoplasmose. Toxoplasmose, nós temos um protozoário chamado Toxoplasma gondii, tá? E a gente tem uma alta prevalência sorológica. O que é isso? A maioria de nós já teve contato com esse parasita. Mas, às vezes, a gente vai ver que a sintomatologia é tão inespecífica que talvez a gente não tenha reconhecido que tenha tido, né, o contato com essa parasitose. E aí, lá para frente, a gente vai entender como que a gente vai fazer essa prevalência sorológica, que nada mais é do que teste de IgM e IgG para as doenças sorológicas, né? Para saber se eu tenho contato, se eu tive o contato ou não, ou se eu estou em fase aguda com Toxoplasma gondii, tá? Tem uma particularidade diferente, que a toxoplasmose é uma doença, né? O Toxoplasma gondii, ele faz o ciclo heteroxênico, né? Onde os felinos, né? Os gatos são os hospedeiros definitivos e o homem é o intermediário, tá? Então, nós vamos ver como isso acontece. Geralmente, o homem que é o definitivo, só que no caso da toxoplasmose, a forma madura, né, de trofozoitos do meu parasita, do meu Toxoplasma gondii, é lá no intestinos dos felinos. E aqui algumas formas que eu tenho, né? Eu tenho quando o gato, né? Ele pode ter as fezes do gato, né? Pode contaminar várias coisas, até pela areiazinha dele lá do nosso ambiente, né? O solo, água, vegetais, né? E aí, ó, chegar até a infecção humana, tá? E o perigo da toxoplasmose, gente, é mais no caso, a sintomatologia mais grave que pode causar é da forma aguda em gestantes. Por quê? Porque esse parasita, ele consegue passar pela placenta e infectar o feto, tá? Vamos entender o ciclo biológico dele. Então, ó, como que vai acontecer a infecção no homem? Ela vai acontecer ou por contato com as fezes, né? Ou ingestão, tá? Então, tem duas formas de contágio o toxoplasma, com esse parasito. Ingerir os ocistos, que são aquelas formas que não estão maduras ainda, né? De reprodução assexuada, nas fezes dos gatos, ou por contato, ou depois a ingestão da carne, por exemplo, mal cozida, de que tenha a ingestão dessas fezes contaminadas, tá? E também tem uma particularidade do Toxoplasma gondii, que ele atinge vários mamíferos. Então, geralmente, porco, carneiro, cabra e também aves, tá? Então, eu tenho
aqui de importante, duas informações. Para eu ter uma infecção no homem, eu tenho ou por forma de contato, tá? Ou eu tenho por forma de ingestão. Os ocistos são aquela parte da reprodução assexuada, onde o Toxoplasma gondii não está maduro, ele só vai estar em forma de trofozoítos, que é a forma infectante do parasita, quando ele estiver lá no intestino dos felinos, tá? Então, o socisto pode estar na caixa de areia do gatinho, lata de lixo, e podem ser transportados de forma, entre aspas, vetoriais. Por quê? Mosca, baratas, minhocas, por esses tipos de insetos que ficam em locais, né, sujos ou que tenha contato com essas fezes. A contaminação mais comum da toxoplasmose é ingerindo a carne mal cozida, tá? Se a carne, principalmente mulheres grávidas, a orientação é que o Toxoplasma gondii, ele não aceita também altas temperaturas, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho uma cocção da carne, mesmo com parasita, eu consigo eliminá-lo se eu tiver um bom cozimento daquela carne. Se eu não tenho, esse parasita ele consegue viver ali numa temperatura abaixo de 65 graus, tá? E outra maneira de contágio é que se a grávida tiver com parasita no sangue, na fase aguda da doença, tá? Não é com anticorpo, tá? A gente vai ver que a gente faz a toxoplasmose, tá lá no nossa rotina de pré-natal, tá? E lá diz se eu dei IgM positivo, se eu tenho infecção aguda, se eu tenho IgG positivo, é que eu tive o contato. Tá? Se eu tive o contato, eu não tenho um parasita no meu sangue, então eu não tenho que me preocupar. Agora, se essa grávida faz o teste sorológico e der positivo para IgM de toxoplasmose, eu tenho que ter um maior cuidado com essa grávida, porque ela pode passar via placenta. Então, o ciclo dele, né? O parasita faz o ciclo heteroxeno, né? Possui um hospedeiro intermediário, que quem é o intermediário é o felino, e é o homem, e o definitivo é o felino, tá? A fase assexuada, né? Que são as formas de ocistos, vão ocorrer aonde? Nos tecidos dos hospedeiros intermediários. Por exemplo, o homem. E a fase sexuada, que é a fase de trofozoítos, que é a fase ativa, né, onde ele tem o potencial de infectar, de passar esse parasita para outras perante as fezes, eles vão acontecer nas células do epitélio do intestino dos felinos. Então, a fase assexuada, eu vou ter no hospedeiro intermediário, o homem. A fase sexuada eu vou ter nos felinos, no intestino do felino. Então, na fase assexuada eu tenho os ocistos e na fase sexuada eu tenho os trofozoítos. Olha lá na figura, ó. Reparem na figura. O hospedeiro definitivo, tá? É o felino, tá? O gato. E aí eu tenho no meio ambiente, né? Perante essas fezes, eu tenho os ocistos que vão se madurar, fazer todo o processo até chegar ao hospedeiro intermediário, tá? Chegou no hospedeiro intermediário, eu posso ter, ó, a contaminação do homem por carne mal cozida, água, solo, alimento. Já é mais difícil. E vetores acidentais também. E aí, vetores acidentais são os roedores, as moscas, baratas,
né? Infectei o homem, né? E aí, ó, dentro da mulher grávida, nesse exemplo aqui, da forma de trofozoito, ele pode causar uma infecção, tá? E aqui o exemplo que o desenho dá é a ingestão da carne crua ou mal passada que essa grávida ingeriu. E aí ela pode ter a ingestão desse parasita. Lembrando que eu também tenho outras vias de contaminação, tá? Eu tenho a via, né? Se é um hemoparasito, eu tenho por transplante, por transfusão de sangue, acidente de laboratório, até como as outras hemoparasitoses que a gente já viu até agora. Os sintomas, geralmente, o indivíduo, olha só, os sintomas são não são típicos da doença, né? A gente não consegue ver muito em algumas, muita diferença, né? Então, por isso que às vezes a gente pode já até ter contraído parasita e não ter percebido o meu corpo ter debelado a doença com a produção de anticorpos. Mas os sintomas geralmente aparecem a febre, a linfonodopatia, que é o quê? A íngua, aquela inflamação, aquele aumento dos meus linfonodos, né? Que é meu sistema imunológico tentando reagir a esse parasita. Algumas manchas no corpo e uma certa dificuldade de enxergar. Então, assim, são sintomas inespecíficos. Então, geralmente, a gente não assimila muito a toxoplasmose, né? A sintomatologia dela. Só em casos mesmo de gravidez que a gente tem essa preocupação por fazer teste sorológico. E aí vem aquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, que é uma doença de alta prevalência sorológica, exatamente por isso. Por ser sintomas tão parecidos, talvez a gente não tenha ideia de quem já teve realmente o contato e desenvolveu a doença e teve a cura com a produção do sistema imunológico de anticorpos, tá? A gente vai falar de sorologia daqui a pouco. Ai, parou o meu. Parou para vocês também, gente? Para mim parou os slides. Travou o meu. Tinha parado, mas aí eu saí e voltei 2 vezes. Mas agora o meu que travou. Eu vou virar a tela, gente. Ai, Senhor. Depois a gente tenta voltar de novo, só para a gente não perder o fio da meada, tá? Estão vendo, gente? Ah, agora dá para ver. Sim. Então vamos continuar. Também. Então, aqui, os sintomas são esses, como eu falei, os sintomas às vezes são tão inespecíficos que a gente não consegue dizer, né, se foi uma toxoplasmose ou não, por os sintomas não apresentarem grandes diferenças de outras enfermidades, tá? Aí, ó, avalia-se os dados clínicos do paciente, apesar de muitas vezes serem similares a outras doenças ou assintomático. É o que eu acabei de falar. Então, eu não tenho como, às vezes, detectar se eu tive, né, o contato com o Toxoplasma gondii por sintomas serem bem variados e serem parecidos com outras doenças ou até mesmo não aparecer sintoma. Tá? Então, a suspeita eu tenho que fazer como? Exame laboratorial. Aí que entra o nosso papel, que é o mais importante. Então, ó, eu posso fazer por exame de amostra de sangue, ou eu posso fazer por exame parasitológico de fezes, após centrifugação, igual a gente fez na aula passada, e corar com guienza.
tá? Mas para eu chegar e fazer uma forma, o exame de sangue é o que há, né, gente? Não tem como, até como eu falei, é assintomático, às vezes não aparece sintoma, tal, então é muito difícil eu pegar esse parasita nas fezes. Mas vamos supor que eu consiga fazer isso, tá? Então, eu pegaria esse exame, eu pegaria, entre aspas, né? Eu conseguiria observar o Toxoplasma gondii nas fezes se eu tivesse como? Numa infecção aguda, porque aí eu vou conseguir fazer o quê? Aquilo que eu falei na aula passada. Vamos fazer o quê? Colher as fezes, vou fazer os procedimentos, a sedimentação, o que for, né? Aqui está aconselhando fazer por centrifugação, e aí eu faço o quê? Coloco na minha lâmina, coro, né? Ou com Lugol ou com Guienza, e faço o quê? Vou ao microscópio. Na fase aguda. Na fase aguda, eu coloco no microscópio, eu tenho possibilidade de ver o Toxoplasma gondii nas fezes, tá? Na fase aguda. Na fase crônica, que eu já tive o contato, não adianta eu fazer parasitologia, exame parasitológico, nunca, porque eu não vou achar absolutamente nada. Fatores de risco da toxoplasma, né? Então, a toxoplasma, quando eu tenho a ingestão de cistos, né, em mulheres, tá vendo? A gente sempre fala mais de toxoplasma, fase aguda, em mulheres grávidas, que é onde eu vou ter o maior problema. Maior problema, tá? Como eu falei, o Toxoplasma gondii, ele consegue, né, passar via placenta e acometer o feto. E aí ele causa problemas, né, problemas no feto, como cegueira. Aqui na outra figura, ele pode causar comprometimento em várias partes do corpo, sendo, primeiro, sistema nervoso central e retina, né? Que pode vir a causar a cegueira, né, no feto. Então, o parasito Toxoplasma gondii é uma hemoparasitose, tá? No qual indivíduos saudáveis, talvez, na maioria dos casos, serão assintomáticos ou com sintomas inespecíficos, tá? O problema é na gravidez, no qual a mãe estaria com uma infecção aguda, né? Ela estaria com parasito, né, no corpo, no organismo, e aí sim, a mulher grávida, ela pode transmitir para o feto a infecção por esse parasita, e aí eu tenho problemas sérios com o feto no sistema nervoso e retina, tá? Na fase crônica, tá? Eu posso fazer biópsia de tecido, tá? Mas isso quase não é utilizado, até porque não tem o potencial de causar vários danos no nosso organismo na fase crônica, tá? Mas só para vocês saberem. Dos testes imunológicos que a gente usa o ELISA, tá? Que a gente usa para quase todas as enfermidades. Imunofluorescência, e os mais indicados a gente vai fazer o quê? O que a gente faz para todas as doenças que a gente já conhece o perfil biológico molecular desse parasita, desse vírus, dessa bactéria, o que for. A gente faz sorologia de IgM e IgG, tá? Então, se eu faço lá a minha sorologia, eu posso fazer PCR? Posso fazer PCR. Vou fazer PCR, vou achar alguma coisa em fase crônica? Não vou. Por quê? PCR eu faço quando eu estou com a doença, tá? Eu estou com parasita, eu estou com vírus, eu estou com a bactéria na minha fase aguda, no meu sangue naquele momento, tá? Então, os exames que a gente faz, principalmente para detectar em mulheres grávidas, é o quê? Pesquisa de toxoplasmose, IgM e IgG.
Deu IgM positivo, eu estou na fase aguda da doença. Aí eu tenho que me preocupar. Agora, se deu IgG positivo e IgM negativo, né? O que acontece? Eu já tive contato com esse parasita, eu já tive o contato e já desenvolvi anticorpos, e aí ele não vai ter nenhuma possibilidade de causar problema para o meu feto, tá? Agora, se der IgM negativo e IgG negativo, eu nunca tive contato com esse parasita, tá? Aqui repetindo, ó, se eu acho IgG, anticorpo de fase crônica, isso para todos os micro-organismos. Se eu acho IgM positiva, eu tenho aquele parasita ali, o toxoplasma no caso, eu tenho ele no meu sangue, né? Circulando na minha circulação foi ótimo, mas na minha circulação. O tratamento, né, é a combinação de três medicações. Lembrando, eu só tenho tratamento com eficácia, né, quando eu estou em fase aguda, tá? O que é fase aguda? Quando eu estou com parasita circulando no meu sangue, tá? Então, a terapia, o tratamento só é feito, né, com eficácia quando eu estou em fase aguda. Fora isso, eu não tenho tratamento, tá? Eu já desenvolvi um anticorpo e aí eu não tenho mais essa doença, essa possibilidade. As medidas profiláticas, tá? São os alimentos, né? Tem que ter muito cuidado com a cocção dos alimentos, né? Ter muito controle. Eu até tirei daí, estava escrito ali, porque no livro fala controle tal dos felinos, né? A gente tem que ter cuidado, higiene, né, para quem tem gato, tal, com a caixa de areia, com as fezes desse felino, tal. Então eu tenho que ter preocupação com a higiene em relação aos felinos por passar essa doença pelas fezes do gato, tá? Então tem que ter cuidado. Geralmente a caixinha de areia do gato, né, onde ele faz as fezes. Se eu tenho criança, né, eu tenho que ter cuidado, porque criança, o jardim, por exemplo, o gato vai ali, faz o cocôzinho dele, aí a criança vai lá, bota a mão na boca, essas coisas que eu tenho que me atentar, tá? Além disso, as gestantes devem fazer o pré-natal, que o pré-natal está relacionado lá, um dos exames seria o quê? O exame para sorologia de toxoplasmose, tá? Vamos lá, gente. Até malária, até toxoplasmose. Podem abrir o microfone. Alguma dúvida? Não, eu não tenho. Tranquilo. Tranquilo? Podemos ir para a malária? Então, em relação lá na nossa provinha, para dar um spoiler para vocês, lá na nossa provinha a gente tem que saber quem. Quem é o agente, né? O Toxoplasma gondii, né? Qual o diagnóstico que eu vou fazer? Geralmente uma sorologia. O que é uma fase aguda da toxoplasmose e a fase crônica? Né? O que eu acho num achado laboratorial, por exemplo, crônico e agudo? Que mais? Né? O agente, quem é o intermediário, quem é o definitivo, se é um ciclo monoxênico, heteroxênico. Então, acho que não tem muito mistério nisso aí, não, que eu acho que já está bem feitinho na cabeça de vocês. Porque os parasitas que a gente vai falando, né? A gente falou
da doença de Chagas, a aula passada. A gente só vai aprimorando, porque no final as coisas são meio parecidas, né? Só que um é por vetor, outro é por intermediário, por mamífero e etc. Tá? Então, vamos para malária, que eu acho mais interessante dessas nossas parasitoses. Então, essa daqui é uma situação, problema, né? Do livro de vocês, Laboratório de Parasitologia da Universidade, localizado na região tal, recebe amostra de fezes e sangues e outros líquidos biológicos de algumas regiões do país para investigação de parasitos. Em uma quarta-feira, chegaram 2 amostras de sangue vindas das regiões diferentes do Amazônia. 2 pacientes relatam apresentar febre alta, calafrios e ondas de calor com sudorese abundante, dor de cabeça e no corpo, falta de apetite, pele amarelada e cansaço. Um deles disse que esse episódio acontecia a cada 2 dias e sua lâmina, após esfregaço e chiado, foi analisada em microscópio. O clínico encontrou formas de trofozoítos. Trofozoítos é a forma ativa do meu parasita, né? Como que eu resolvi essa situação, problema, né? Os sintomas de ambos os pacientes relatados são febre altas, calafrios e onda de calor. Gravem muito isso, ondas de calor, tá? Que a gente vai entender que a malária, a gente tem picos de febre de acordo com a ruptura que o plasmódio tem de romper as nossas células vermelhas, as nossas hemácias, tá? Com sudorese abundante, dor de cabeça no corpo, falta de apetite, pele amarelada, também gravem muito isso, cansaço, juntamente com as formas parasitárias encontradas no sangue dos pacientes. Os mesmos apresentavam, ou seja, estavam infectados por plasmódio. Então, de primeiro que eu quero que vocês entendam aqui, da situação problema lá de vocês é o seguinte: eu tenho pacientes de uma região, né, que apareceram com sintomas parecidos e que relatam essa onda de calor, né, esses picos de febre, tá? Além de todo esse conjunto aí de sintomas, tá? E aí eu fiz uma lâmina, né? Que a gente vai falar que é aquela gota espessa que eu já falei para vocês que a gente vai fazer em laboratório, e enxerguei uma espécie chamada plasmódio. Então, gente, a malária, o parasita, né? O causador dela é o gênero Plasmodium, tá? Temos mais de 150 espécies descritas, tá? Mas são apenas 4 delas que vão conseguir parasitar o homem. Seja ela falcíparo, vivax, malariae, mumalari e ovale, tá? Que só ocorre em regiões do continente africano. Então, eu tenho o plasmódio, né? Que é o agente causador da malária, no qual eu tenho 4 tipos dele que podem infectar o homem, tá? Para nós, o que é de mais importante? O falcíparo, vivax e malária, tá? O ovale não chegou ainda no Brasil. A transmissão, né? A transmissão para humanos se dá pela famosa mosquita fêmea, tá? Do gênero Anopheles, tá? Então, somente essa mosquita, entre aspas, fêmea, que tem a capacidade de transmitir a malária, tá?
Além da transmissão natural, aquilo que a gente falou em todas as hemosparasitoses, né? Se eu tenho, isso serve para todas, tá, gente? Eu nem coloquei uma pergunta dessa lá na nossa provinha, mas que serve para todas as hemosparasitoses é que eu posso ter uma contaminação acidental. Se eu tenho aquele parasita no meu sangue, qualquer coisa que eu compartilhar, né? Compartilhamento de seringa, acidente de laboratório, eu me furar, né? Transfusão de sangue. Então, eu vou transportar esse parasito para outras pessoas. E a transmissão da malária também ocorre por vias congênitas, né? Da mulher grávida também eu consigo esse parasita atingir o meu feto. Isso aqui está lá na prova, tá, gente? Isso aqui está lá na prova. Então, eu tenho o número 1, 2, 3, acompanhei aí. 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, eu tenho a forma do que o mosquito vai infectar o humano, né? No número 1, ao picar o... Só um pouquinho. Ao picar, né? O ser humano, tá? Aí tem essas formas que eu não vou cobrar, esporozoitos, tal. O que eu quero que vocês entendam é que, ó, quando eu tenho o estágio que eu tenho a picada, tá? Primeiro estágio vai ser o quê? Atingir o fígado. Eu vou atingir o meu fígado, lesando minhas células, os hepatócitos. E aí, lá eu parasitando, eu vou começar esse ciclo das hemácias. E é aí que eu quero que vocês entendam o que é mais importante da malária. É nesse número 3 aí, do ciclo da hemácia, que a gente chama da forma de merozoitos, que é aonde aparece as febres. Por quê? Porque a hora que a hemácia está sendo contaminada por esses parasitas, tá? Então, nessa fase aí, eu começo a ter os picos de febre, tá? E aí depois, ó, na 4 eu vou ter os gametócitos, né, que vão formar os gametas, né, masculino e feminino, e aí os gametos, tudo isso dentro das hemácias. E aí eu vou até, ó, a formação novamente no mosquito, que é essa partezinha azul aí, dos gametas, dos ovócitos, até a formação de novo para picada e penetrar. O que é mais importante? Eu entender que nesse ciclo de vida do parasita da malária, ele vai, a partir do mosquito, infectar, picar o ser humano, ele vai entrar num primeiro estágio, que ele vai lesar os meus hepatócitos e logo penetrar as minhas células chamadas hemácias. Então, quando eu tenho esse número 3 aí do desenho, é onde eu tenho esse pico das febres, que é de acordo com o quê? Com as rupturas das hemácias. Então, é quando o parasita consegue penetrar a minha hemácia e fazer a ruptura. Tá aí, ó, outro desenho, ó. Dentro do meu organismo, o plasmócito, ó, entra dentro da minha hemácia e ele vai penetrar ela e aí vai fazer o quê? A ruptura, tá? Então, a particularidade da malária é exatamente isso, o potencial que ela tem de fazer o quê? Ruptura dentro da minha hemácia. Então, ela faz o quê? Destruição dos meus eritrócitos, tá? Sintomas. Os sintomas durante o ciclo são aparentes só quando a gente está no ciclo da hemácia. É isso que eu falei para vocês. A gente vai falar sobre o ciclo da morte da hemácia, tá? Visto que a destruição dos eritrócitos faz com que os parasitas sejam liberados e os seus metabólicos na circulação, gerando uma resposta do hospedeiro. Então, o ciclo da hemácia acontece quando o plasmódio entra dentro da minha hemácia, entrando dentro da minha hemácia, né? Ele vai liberar os parasitos
e depois da ruptura dessas hemácias, ele vai fazer o quê? Liberar os metabólicos na circulação, e aí eu vou ter a minha resposta imunológica, tá? Então, o ciclo que o parasita faz no meu corpo, ele chega no fígado, vai para os meus eritrócitos, e quando eles fazem a ruptura das hemácias, começa a me dar ao sentimento dessas febres que a gente vai falar como são. E aí, ó, tudo isso aqui, ó, é uma doença também sistêmica, né? Eu tenho dor de cabeça, febre, cansaço, dor, né? Tosse, inchaço no fígado. Por quê? Primeiro ele começa entrando lá e destruindo meus hepatócitos, né? E todas as outras sintomatologias de quê? Que é defesa do meu sistema imunológico, tá? Então, no começo, né, da infecção do parasita, acontece aqueles casos clássicos, né? Mal-estar, dor de cabeça, cansaço, dores musculares, né? Antecedendo a febre clássica da malária, tá? Quando o parasita já tomou o rumo lá, que ele já foi lá no meu fígado, já utilizou os hepatócitos e já foi para minhas hemácias, né? Acontece o quê? Ele vai fazendo esse ciclo, né? De penetração das hemácias e liberando os plasmódios. E aí, o que quer dizer essa febre clássica da malária? Tá? Eu tenho a febre com caráter intervalado, que está relacionado a quem? Quando há a ruptura lá daquele meu desenhozinho que eu mostrei para vocês, desenho 3, quando há a ruptura da malária, das hemácias. Então, eu tenho pico de febre de acordo com o parasita entrando dentro das minhas hemácias e fazendo o quê? Liberando o plasmódio e depois sua ruptura, tá? Então, por isso que eu tenho a febre clássica da malária. Então, ao contrário da toxoplasmose, a malária, ela tem essa febre, que às vezes é uma febre bem alta, né? Que é característica dessa doença, por ser uma doença que o meu parasita vai penetrar as minhas hemácias e lá ele vai fazer a ruptura dessas hemácias. E aí eu tenho, isso a gente chama de ciclo eritrocíticos, né? Que é quando há a ruptura da hemácia. E ele é específico para cada espécie, tá? Eu acho que eu tenho isso aqui melhor, ó, aqui, ó. Então, eu tenho as 4 espécies, tá? Então, eu tenho o plasmódio da malária, chamado falciparum, vivax, malari e ovale, tá? Então, o que acontece? Esse ciclo de morte do eritrócito no plasmódio falciparum e vivax é de 48 horas. Por isso a gente chama de febre terçã, tá? Sendo do Vivax maligna e do Vivax benigna e do Falciparum maligna, que é mais agressivo. E aí eu tenho a febre que a gente chama quartã, que é da malária, que é em média, de 70 a 72 horas, né? Então, eu tenho esse quadro ali de morte dos eritrócitos por 72 horas. E o ovário também não é muito conhecido, porque não é da nossa realidade, não é do Brasil, né? Mas também a febre quartã é uma febre terçã, que aproximadamente 40 e 48 horas, tá? Então, não precisem gravar isso. O que vocês têm que entender? Que o plasmódio, de acordo com a espécie que ele tem, né? De acordo com a espécie que ele é desse plasmódio, ele tem esse pico febril,
né? E às vezes é febre muito alta, chega a 40, 41 graus. Por quê? Porque é a hora que o parasita está lá fazendo o quê? A ruptura das minhas hemácias. Então, a febre está relacionada ao plasmódio penetrar na minha hemácia, se proliferar e depois rompê-la, tá? Por isso que a gente tem esses tipos de febres, né? E aí se viu que algumas cepas têm 48 horas, outras 72. A malária, quando não tratada, ela pode se tornar grave, né? Por quê? Se eu tenho picos de febre muito alta, né? Primeiro que aí eu já vou ter problemas seríssimos no meu metabolismo, né? Vocês sabem que febre é uma reação que o organismo tem e eu tenho meu organismo todo que funciona à base de quem? De proteína, de enzimas, né? Então, se eu tenho febre, eu sempre falo isso. Se eu tenho febre, eu tenho uma certa, o quê? Desnaturação de proteína. Então, eu tenho desnaturação, por exemplo, de enzima. Nosso corpo todo funciona à base de quem? De enzimas, né? E se eu tenho febre, eu faço o quê? Desnaturação proteica. Então, essa enzima, geralmente, ela não vai conseguir funcionar, tá? Por isso eu tô falando ali, eu posso estar ligada a convulsões, também vômitos, icterícia, porque eu tô, primeiro, lesando meu fígado e, segundo, matando minhas hemácias, tá? Então, eu tenho gravíssimos esses casos mais agravantes, se não tratado, de acordo com quem? A quantidade de morte desse eritrócito vai me causar o quê? Os meus picos febris, tá? Os agravantes para malária cerebral, os sintomas são forte dor de cabeça, né? Sonolência e até chegar à insuficiência renal, a edema pulmonar agudo, hipoglicemia. Então, eu vou ter uma doença sistêmica, mas tudo relacionado ao quê? Lesão no meu fígado, né? Lesão no meu fígado, que primeiro ele vai penetrar e lesar meu fígado, e depois a ruptura das minhas hemácias. O diagnóstico da malária, né? Eu posso fazer por sorologia, tá? Posso fazer por sorologia de sangue, mesmo caso de achar, né? O que a gente falou para toxoplasmose, mas eu consigo fazer esse teste, né? Rápido, fácil, com um exame chamado de gota espessa ou estirado sanguíneo, tá? Isso, gente, eu consigo fazer na fase o quê? Aguda, tá? Aguda da doença. E como é uma doença vetorial, o que que acontece? Né? O mosquito, né, é o vetor, né, desse parasita, e aí ele tá lá, ele penetrou, e aí ele entrega o parasita, né, a hemoparasitose, e aí eu consigo visualizar no meu sangue, tá? A malária, o plasmódio, eu consigo visualizar dessa maneira. A Organização Mundial de Saúde, as suas orientações preconiza tanto o diagnóstico clínico quanto o diagnóstico laboratorial. É a mesma coisa, gente. Uma doença vetorial, ela causa, né, endemias rapidamente, né? Se eu tenho um vetor ali que é o mosquito, né, daquela população, rapidamente se alastra. Então eu consigo fazer um diagnóstico relativamente bem rápido, de acordo com os pacientes com a sintomatologia, que é o que é mais destacável na sintomatologia da malária, é exatamente os picos febris, tá? Porém, vale ressaltar que o diagnóstico clínico pode ser prejudicado. Por quê? Também, como outras hemoparasitoses, podem confundir com outras enfermidades, tá? Então, o que mais eu consigo, né,
de anamnese para o paciente, de tentar descobrir se é um caso de malária, primeiro eu ver se eu estou numa área endêmica, né? Se eu tenho o vetor ali e grande parte de pessoas sentindo tendo picos dessa febre, que é bem típica mesmo, é alta mesmo, e tivemos uma grande endemia no Brasil, tá? E se eu quero achar da forma aguda da doença, eu vou fazer isso aí, tá? Que é o diagnóstico tradicional para pesquisa do parasito ali, olhar o parasito no sangue, o hemoparasito. Então, eu tenho o método de gota espessa e o método que vocês já fizeram, que é um esfregaço comum, tá? Então, esses métodos eu consigo fazer a sangue fresco mesmo, pegar a gotinha de sangue, faço um estirado e consigo ver na fase aguda o plasmódio da malária no microscópio, tá? Então, ele é bem. Eu até falei para vocês que teve, na época que teve o surto da malária, o pessoal estava querendo só um microscópiozinho, né? Uma gota de sangue, eu já consigo trabalhar. O problema é o quê? Tem que trabalhar com toda parlamentada para quê? O vetor não me picar, né? Então, a gente vai ver as profilaxias já já. E aí, ó, só para ilustrar para vocês, ó, como é que a gente vai fazer isso? A gente, se Deus quiser, vai voltar e vamos fazer isso aí no laboratório, que é o exame de gota espessa, como se fosse um esfregaço, tá? Permite, né? Esse exame permite a diferenciação do plasmódio, né? Do qual plasmódio que a gente já tem, né? As formas deles são um pouco diferentes. Eu nem coloquei as formas deles aqui, mas depois eu boto lá para ilustrar. O método de gota espessa e estriado são os únicos métodos que permitem a diferenciação específica dos parasitos, além de ser de teste de baixo custo, né? Eu preciso de um microscópio, o dedo do paciente, uma lanceta, uma lâmina, né? E um bom esfregaço, tá? Mas temos outros métodos, né? Que aí, como vocês já conhecem, que é o PCR, que é utilizado para tudo, reação em cadeia polimerase, que nós temos a detecção de quem? Já conhecemos por biologia molecular os plasmódios da malária, então eu consigo fazer o quê? Eu consigo visualizar, fazer o ensaio do PCR e visualizar se aquele parasita está ali, tá? Está na fase aguda. Lembrando que o PCR, gente, eu faço em fase aguda, para saber se eu tenho parasita, né, circulando na minha corrente sanguínea. Mas são testes extremamente mais caros que a gente utiliza mais, no caso da malária, para pesquisa. Aí tem, né, o PCR, né, que a gente faz lá por temperatura no termociclador aí na maquininha, né? Eu faço a desnaturação, faço o anelamento e faço a extensão, né, que é um exame que vocês já conhecem bem. E aí eu faço desse termociclador, é um aparelho que eu faço por oscilação de temperatura, né? Então, ó, reparem aí, eu tenho a primeira reação, uma temperatura de 95 graus, depois eu faço o resfriamento e depois eu faço uma temperatura mediana para anelar os pares de bases nitrogenadas, né? É um exame de biologia molecular. O tratamento da malária, né? Interromper o ciclo da reprodução do parasita no sangue do hospedeiro, né? Para evitar que aconteça mais proliferação. Porém, devido à diversidade das espécies do ciclo biológico, o objetivo da terapia é erradicar a forma de contato, tá? É lógico que a gente tem tratamentos preconizados, mas só que o que eu tenho que fazer é o quê? Tentar, de uma forma, erradicar o contato com o vetor, né? Para não proliferar a doença.
E aí o tratamento é atenuar os sintomas e evitar que o parasito faça o seu ciclo, né? De chegar lá nos meus hepatócitos, depois conseguir penetrar as minhas hemácias, e aí penetrando a minha hemácia, que é um problema maior, ele vai causar vai se proliferar na minha hemácia e depois vai sofrer a ruptura para os metabólicos também para a circulação. A profilaxia, né? A profilaxia, eu tenho que fazer o quê? Se eu tenho uma doença vetorial, né? Onde eu tenho um mosquito que vai me causar, que vai me levar a esses plasmódios, a profilaxia, primeiramente, é me proteger, né? E eu posso fazer a profilaxia da malária de duas formas, individual e coletiva. Individual é utilizar repelente, né, nas áreas expostas do corpo, né? Na minha casa lá, eu fechar as portas nos horários que a gente sabe, né, que o mosquito prolifera naquele horário de final da tarde, colocar telas, né, mosquiteiro em crianças, né, para evitar o contato com o mosquito. Então, são coisas que eu posso fazer individualmente. E coletivamente, eu faço o quê? Principalmente higienizar com inseticida os redores o local, né, aonde está tendo esse vetor, né? Então a gente tem aqueles famosos borrifar nas paredes, domicílio e ao redor inseticidas, né? Além de coletivamente a gente tem aqueles carros que, né, em zonas endêmicas fazem, né, a liberação desses inseticidas mais no ambiente mesmo de coletivo, né? Então, o que tem que entender ali que no caso da malária, não é igual o caso da toxoplasmose, eu não vou matar o gatinho. No caso da malária, eu vou fazer o quê? Como é uma doença vetorial, eu vou fazer o quê? Eliminar o vetor para que eu não venha ter caso de doença, tá? E aí, gente, como é que tá? Como foi? Dúvidas? Tudo tranquilo para mim, professora. Claudete, Jéssica, Selma. Tá tranquilo, professora. Tá tranquilo. Então, em relação à malária, lá eu vou colocar, eu não lembro o que eu coloquei, mas, quer dizer, eu lembro, uma coisa bem importante é aonde eu identificar o ciclo de ruptura das hemácias, tá? Então, o ciclo de ruptura das hemácias, né, da morte do eritrócito, que vai me causar o quê? Que vai me causar a febre, né? Aquele ciclo, aquele pico febril, né? E aí também de interessante saber que é uma doença via vetor, né? Da mosquita, entre aspas, a mosquita do gênero Anopheles. Que mais que é de importante? Profilaxia, nesse caso, se é vetorial, é fazer o quê? A profilaxia eu atingir quem? O meu vetor, né? Posso fazer isso coletivamente, posso fazer individualmente. Então, são essas coisas que são mais importantes em relação à malária. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Perguntas? Pra mim tá Selma, tranquilo. Jéssica. Acho Eu que já esse aí tá. tinha esses slides no caderno, então ficou mais fácil de entender a aula, então não tenho dúvida não. Então tá. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida de como vai ser a prova semana que vem? Então a prova, gente, só vai cair até a aula de hoje, até toxoplasmose. Então assim, tem bastante coisa lá sobre prática, tá? Tem bastante coisa, bastante pergunta sobre exame parasitológico de fezes, tem doença de Chagas, tem toxoplasmose, tem sobre
as relações parasitárias, né? Tem aquelas relações simbiose, mutualismo, aqueles conceitozinhos lá do comecinho. Tem os ciclos monoxênico, heteroxênico, qual que tem intermediário, qual que não tem. Eu acho que isso está bem claro para vocês. Eu acho que vocês não vão ter dificuldade nenhuma na prova, tá? Então é isso. Aí a prova será, tá? A gente não vai se encontrar então até segunda-feira. A gente, essa turma vai, mas não vamos falar de parasita. Então a prova vai ser dessa maneira. Na semana que vem eu vou estar online a partir de 6 horas da tarde. Vou colocar o link para vocês na unidade 1.1, na unidade 3.2, o link da prova, tá? Quem puder fazer a prova comigo, acesse o link e já anexe aqui do ladinho a aba do Teams, né? Que vai ser a nossa reunião. Eu vou estar online, tá? Qualquer coisa, vocês vão ver que eu vou estar ali online. Vou ver o que está acontecendo com esse link, tá? Mas qualquer coisa, alguém entra e a gente faz esse mesmo sistema aqui, que eu não sei o que aconteceu, eu vou notificar hoje porque esse link não funcionou, que é o mesmo de todas as sessões, eu só copio e colo. E aí vocês vão fazer a prova. Só não esqueçam, a prova abre uma única vez, tá? E não tem tempo. Vocês vão abrir a prova, vocês vão começar a fazer a prova 6 horas da noite, pode terminar 10 horas, a hora que for. Só que a partir do momento que você fecha e envia, vocês não conseguem fazer a segunda tentativa. Não é igual ao exercício do AVA, tá bom? Só isso que vocês têm que se atentar, tá bom? Alguma dúvida, gente? Não, professora, tudo ok. Obrigada. Claudete? Não tenho dúvida também não. Obrigada, Nicole. Então Professora, tá. Fale, Jéssica. depois da prova, de segunda-feira, na próxima aula normal, vamos dar continuidade na unidade 3? Isso, não, vamos continuar leishmaniose, vou fundir leishmaniose com as outras e vamos dar seguimento, tá? Tá ok. Tá? Obrigada. Outra coisa, vou lançar na semana, assim que fechar a prova não é aquela prova que você vê o gabarito imediatamente, não, tá, gente? No dia seguinte, quando eu fechar a prova, a gente coloca o gabarito no AVA, tá bom? E outra coisa, não se atentem de colar. As perguntas são aleatórias para cada uma, tá? Cada um vai abrir o sistema aleatoriamente. Então, por favor, façam vocês sozinhos, tranquilamente, tá? Bonitinho e com honestidade para vocês mesmos, tá bom? Tá bom. E aí a gente libera o gabarito, eu libero o gabarito, vocês fazendo a prova, eu fechei a prova no dia 20, aí no dia 21 eu fechei a prova, eu já coloco o gabarito no AVA, tá bom? Que aí vocês já sabem quantos vocês acertaram. Aí dá para vocês anotarem qual a questão que você marcou, e lembrando que as respostas vêm aleatórias, a pergunta vem aleatória e as respostas também. Então, assim, não adianta, não tem muito para onde correr, tá? Então, façam com calma, abram lá, né? Vocês vão ter um monte de maneira de terem ajuda, mas sejam sinceros com vocês mesmos, que eu sei que vocês são, e façam a prova com tranquilidade. Só não fechem o link. Façam a prova, acabou, fechou o link, enviou, acabou. E tem 24 horas para isso. Então, vocês têm calma para poder fazer toda essa prova. Tá ok? Tá ok, professora. Obrigada. Então tá bom. Vou baixar